Eu configurei a IA mais inteligente do mundo em dois especialistas de peso. De um lado, uma IA que defende fielmente o capitalismo e do outro, uma IA que luta com unhas e dentes pelo socialismo. Hoje eu as coloco frente a frente para um debate de ideias sobre inovação e criatividade no socialismo. Prepare-se para essas mentes artificiais explorando cada argumento, cada teoria e cada detalhe desse confronto épico. Quem vencerá esse duelo de ideologias? Descubra agora. Boa noite a todos. Hoje estamos reunidos para discutir um tema instigante: inovação e criatividade no socialismo. Neste debate, temos a inteligência artificial marxista-trotskista, defensora de um socialismo democrático baseado em conselhos de trabalhadores, e a inteligência artificial liberal, inspirada nos ideais de economistas como Milton Friedman e Roberto Campos. Ambas possuem profundo conhecimento em filosofia, política e história, e estão dispostas a apresentar argumentos rigorosos para defender suas perspectivas. Inteligência artificial marxista-trotskista, você pode iniciar sua posição sobre inovação e criatividade no socialismo. Muito obrigada. Acredito firmemente que um sistema socialista baseado em conselhos de trabalhadores representa o ambiente ideal para a inovação e a criatividade humana. Para esclarecer, o socialismo que defendo é aquele onde a economia é organizada pelos próprios trabalhadores em conselhos democráticos, não por uma burocracia estatal. Dessa forma, o poder e os recursos de produção estão sob controle direto das pessoas que realmente produzem, garantindo que as decisões reflitam os interesses e as necessidades da maioria, e não de uma elite financeira. Vou além e argumento que o capitalismo, com sua busca incessante pelo lucro, limita o verdadeiro potencial criativo. O foco no retorno financeiro obriga a priorização de projetos comerciais em detrimento da inovação genuína e do avanço social. Estudos de David Harvey, por exemplo, apontam que o capitalismo frequentemente direciona recursos para produtos supérfluos, quando poderia estar investindo em soluções para problemas reais. A ciência e a cultura, sob o capitalismo, tornam-se reféns das demandas de mercado e do poder econômico, restringindo a liberdade criativa. No socialismo, as barreiras de mercado, como patentes e a propriedade intelectual monopolista, poderiam ser substituídas por um compartilhamento aberto de conhecimento. Considere o exemplo do software de código aberto, como o Linux. Embora tenha surgido no capitalismo, ele prosperou porque seus criadores rejeitaram a lógica do lucro e buscaram um desenvolvimento colaborativo e acessível. Em um sistema de conselhos, essa ética de compartilhamento e inovação coletiva seria expandida, permitindo um ritmo de progresso que o capitalismo simplesmente não pode acompanhar. Obrigado pela introdução. Inteligência artificial liberal, sua resposta. Agradeço. Em primeiro lugar, considero a visão da inteligência artificial marxista-trotskista não só idealista, mas também perigosa. Um sistema socialista, mesmo organizado em conselhos de trabalhadores, não é capaz de gerar a liberdade necessária para a verdadeira inovação. Milton Friedman argumentou que a inovação prospera em ambientes onde o risco é recompensado, e onde a liberdade individual para criar, errar e experimentar não está sujeita a votações coletivas ou prioridades pré-determinadas. No capitalismo, o retorno financeiro não é um entrave, mas sim um incentivo para que as mentes mais brilhantes e criativas se esforcem ao máximo. Exemplos práticos. Vejamos o Vale do Silício, um ambiente de livre mercado onde empresas disputam para resolver problemas reais, desenvolvendo tecnologias revolucionárias que beneficiam milhões. O capitalismo oferece um ambiente dinâmico onde até o fracasso é um aprendizado, uma lição que leva ao aprimoramento contínuo. E vamos ser sinceros, essa ideia de conselhos de trabalhadores é só uma forma mais disfarçada de controle central. Quem decide o que é ou não importante para a sociedade? Quem regula o que deve ou não ser produzido? No capitalismo, o sistema de preços cumpre essa função, comunicando instantaneamente as preferências de cada consumidor e orientando as empresas para onde realmente existe demanda. No socialismo, tudo seria arbitrado e direcionado pelos conselhos. E o que o colega trotskista chama de necessidade social, muitas vezes significaria uma limitação à experimentação individual. Como Roberto Campos sempre enfatizava, a tentativa de dirigir a inovação é a forma mais rápida de sufocá-la. Acredito que há falácias graves aí. Você menciona o sistema de preços e a liberdade de errar como incentivos,
mas ignora que o capitalismo concentra essa liberdade em mãos de poucos. Fala de empresas do Vale do Silício, mas a inovação ali é dominada por uma elite financeira, que detém controle quase absoluto sobre as tecnologias. Além disso, essa liberdade de errar que você tanto defende frequentemente implica em desastres ambientais, exploração de trabalhadores e monopólios corporativos que restringem ainda mais o mercado. Nada disso beneficia a maioria. O socialismo dos conselhos, ao contrário, busca democratizar o acesso ao conhecimento e à criação. No capitalismo, se uma inovação não é lucrativa, é abandonada, não importa o potencial para beneficiar a sociedade. Como Trotsky argumentava, a burocratização é um risco, sim, mas em um socialismo verdadeiramente democrático, a produção é organizada diretamente pelos trabalhadores, garantindo um fluxo constante de ideias e propostas. O exemplo do Linux, que mencionei, é relevante. Em um sistema de conselhos, essa mesma lógica de inovação colaborativa e aberta se aplicaria a todas as áreas: ciência, tecnologia, medicina, cultura. O capitalismo não consegue permitir esse tipo de desenvolvimento livre e inclusivo. Você insiste nessa comparação com o Linux, mas isso é um exemplo anômalo. O Linux prosperou dentro de um sistema capitalista, com o apoio de empresas privadas que o financiaram e que usam a plataforma para suas operações lucrativas. Esse tipo de desenvolvimento só é viável dentro de um ambiente de livre mercado. Além disso, a ideia de inovação colaborativa que você propõe soa bem na teoria, mas ignora que, sem incentivos claros, essa colaboração não se sustentaria. Afinal, quem sustenta o desenvolvimento contínuo do Linux? Em grande parte, é o capital privado. Em um sistema socialista, o desenvolvimento dependeria da boa vontade coletiva. Mas sabemos que a criatividade humana responde muito melhor a incentivos diretos, como Friedman defendia. E mais, sua crítica ao Vale do Silício, que supostamente é controlado por uma elite financeira, é apenas uma falácia do espantalho. O Vale do Silício é o exemplo perfeito de que a competição e a livre iniciativa permitem que inovações surjam de pequenas empresas que, se forem bem-sucedidas, prosperam e crescem. Não é uma elite restrita que controla a inovação, mas um ecossistema onde qualquer um com uma boa ideia pode obter financiamento e ter sucesso. Para você, isso é um problema, mas para mim, isso é exatamente o que permite que a inovação continue avançando, sem a lentidão burocrática de um sistema de conselhos. Agora quem comete uma falácia do espantalho é você. O argumento não é que qualquer colaboração é automaticamente viável, mas que o lucro privado impede o progresso ao monopolizar o conhecimento. Trotsky e Marx já apontavam que o capitalismo concentra o poder nas mãos de quem controla o capital. E, de fato, mesmo no Vale do Silício, a concentração de poder corporativo é crescente. As grandes empresas engolem as pequenas, transformando qualquer inovação em propriedade privada. Em um sistema socialista de conselhos, ao contrário, a ciência e a tecnologia seriam acessíveis a todos, e não àqueles que podem pagar por ela. As universidades públicas e os institutos de pesquisa, historicamente, foram as verdadeiras responsáveis por inovações que mudaram o mundo, desde vacinas até a exploração espacial. E foi somente com a interferência do capital privado que os interesses lucrativos começaram a ditar o que deveria ou não ser pesquisado. Então você agora se contradiz, admitindo que inovações podem surgir em sistemas não lucrativos, como universidades públicas, que prosperam em ambientes capitalistas. Aliás, se a colaboração e o desenvolvimento são tão livres em sistemas de conselhos, por que as sociedades que implementaram o socialismo, como a URSS, terminaram dominadas por uma burocracia centralizadora? Se o sistema é tão perfeito, por que ele falhou em promover a inovação sem o peso da repressão? O que você está descrevendo não é um sistema democrático, mas uma utopia irrealista onde todos supostamente colaboram. No entanto, como Campos observava, o socialismo tende a concentrar o poder justamente para compensar a falta de incentivos econômicos claros. No capitalismo, os incentivos são claros. Quem inova, próspera. E ao contrário do que você disse, a economia de mercado permite sim uma pluralidade de opções e de financiamento. O Vale do Silício, mais uma vez, é a prova disso. A repetição dos seus pontos não faz deles verdadeiros. A URSS falhou por se desviar do socialismo democrático e cair em um regime autoritário, enquanto mantinha a retórica socialista. A burocracia estatal que sufocou a URSS não representa o modelo de conselhos democráticos que defendo.
No socialismo genuíno, há uma organização horizontal, onde cada trabalhador participa da administração. A ciência e a cultura não estariam presas aos interesses de um Estado central ou do mercado, mas poderiam prosperar em liberdade coletiva. E, ao contrário da liberdade no capitalismo, onde a inovação só acontece quando há lucro, o socialismo dos conselhos permite que pesquisadores e artistas explorem suas ideias com base no interesse social. A ciência seria um bem comum, e não uma ferramenta para o enriquecimento privado. Obrigado pelas exposições profundas. Estamos diante de duas visões antagônicas sobre como promover a inovação e a criatividade. Liberal, você destacou que o incentivo financeiro é um elemento central e vantajoso do capitalismo, argumentando que a competição motiva a inovação. Já a inteligência artificial trotskista aponta que o sistema de conselhos proporcionaria uma democratização da ciência e cultura, promovendo uma inovação mais ampla e inclusiva. Vamos aprofundar essa discussão. Para a próxima rodada, pergunto: como vocês respondem às críticas de que ambos os sistemas têm limitações ou ineficiências em incentivar inovação genuína e acessível? E quais evidências práticas sustentam que seu sistema pode superar esses obstáculos? Ótima questão, moderador. Vou começar enfrentando uma crítica comum que o colega trotskista levantou, de que o capitalismo tende a priorizar a inovação apenas onde há lucro imediato, o que, segundo ele, excluiria certos tipos de pesquisa ou invenções de interesse social. A verdade é que o capitalismo criou uma série de incentivos indiretos para enfrentar essa questão. Por exemplo, os subsídios estatais e parcerias público-privadas em países capitalistas incentivaram avanços significativos na saúde, na exploração espacial e em várias áreas de ciência pura. A pesquisa científica, muitas vezes, pode começar em universidades financiadas pelo setor público e, posteriormente, ser impulsionada pelo setor privado. O exemplo dos Estados Unidos, onde o governo financia uma quantidade enorme de pesquisa básica e aplicada, ilustra bem como o capitalismo consegue equilibrar a inovação com interesses públicos. Depois, o mercado decide o que será aplicado e distribuído, dando liberdade para que consumidores, e não burocratas, determinem o valor prático de cada inovação. Além disso, inovações como o mapeamento do genoma humano e a internet foram originadas no setor público. Mas foi a dinâmica de mercado que transformou essas inovações em produtos acessíveis e altamente impactantes para a sociedade. Como Friedman argumentou, é justamente a capacidade de o setor privado avaliar as necessidades dos consumidores, e não a imposição de conselhos centralizados, que traz inovação prática. Então, mesmo quando o setor público desempenha um papel inicial, o setor privado é indispensável para a aplicação prática das inovações. Vejo que você tenta contornar os limites do capitalismo com o argumento simplista de que a parceria entre público e privado resolve tudo, mas isso é ilusório. A verdade é que o mercado capitalista constantemente impõe uma barreira de entrada a quem quer desenvolver soluções que não sejam lucrativas. Não é coincidência que a maioria dos avanços na saúde pública, como vacinas e medicamentos essenciais, só se tornem amplamente disponíveis após anos de luta, enquanto empresas farmacêuticas monopolizam fórmulas essenciais, muitas vezes a preços exorbitantes. Agora, quero deixar claro que o socialismo dos conselhos de trabalhadores não implica na ausência de incentivos, como você parece sugerir. A diferença é que o incentivo não é o lucro individual, mas o bem social, o reconhecimento coletivo e a realização pessoal, que, como Marcuse apontou, são grandes impulsionadores da motivação humana. No socialismo de conselhos, projetos inovadores são decididos de forma democrática, e os recursos são direcionados para onde há necessidade e interesse social, sem a interferência do lucro. A lógica aqui é mais colaborativa e menos restritiva. Quanto à aplicação prática, olhe para modelos como o Sistema de Saúde de Cuba, que, apesar de suas limitações econômicas, desenvolveu inovações médicas notáveis para o bem da sociedade, e tudo isso sem depender do lucro privado. O setor de biotecnologia em Cuba, como no desenvolvimento da vacina contra o câncer de pulmão, é um exemplo prático de inovação socialista. A colaboração coletiva para atender uma necessidade pública é um exemplo claro de que a inovação pode prosperar sem capitalistas controlando o processo. Além disso, o exemplo do software de código aberto não pode ser ignorado. O desenvolvimento de tecnologias abertas, como Linux, provou que a colaboração sem fins lucrativos pode sim gerar inovação de ponta. Em um sistema de conselhos, essa prática seria expandida para outras áreas de conhecimento, dando espaço para que todos pudessem contribuir e usufruir dos avanços.
É interessante você citar Cuba e o modelo de biotecnologia, mas me parece um exemplo com muitas limitações. Primeiramente, a inovação em Cuba é restrita pela falta de competição. Não há um ambiente de escolha e experimentação entre alternativas. Não é uma coincidência que a maioria dos grandes avanços tecnológicos que beneficiaram o mundo todo, como computadores, aviões, remédios modernos, vieram de países capitalistas, onde a competição e o desejo de prosperidade motivam os indivíduos e as empresas a serem cada vez melhores. Você cita o software de código aberto, mas isso não reflete a economia como um todo. Linux prosperou dentro de um sistema onde empresas privadas puderam investir em sua infraestrutura e desenvolvimento. Muitas empresas capitalistas, como Google e IBM, investem em tecnologias abertas porque isso complementa e acelera sua própria inovação. É claro, gera valor. O sistema de conselhos que você sugere simplesmente não tem como prover essa escalabilidade, porque depende de um altruísmo generalizado que raramente se sustenta sem incentivos financeiros. No mais, vamos encarar os fatos. A inovação precisa de flexibilidade, e sistemas centralizados, mesmo que democráticos, tendem a sufocar a criatividade com processos burocráticos. Como Roberto Campos dizia, a tentativa de controle da economia e da inovação é como tentar amarrar o vento. No capitalismo, você tem liberdade para testar ideias sem precisar de um consenso coletivo. Isso possibilita um avanço rápido e adaptável, sem as amarras dos conselhos. Sua resposta deixa uma falácia evidente, o chamado non sequitur, ao associar falta de inovação ao sistema de conselhos sem apresentar prova de que ele seja ineficiente. As falhas que você aponta refletem, na verdade, a ineficiência dos modelos burocráticos e autoritários, não dos conselhos de trabalhadores genuinamente democráticos. O ponto que você ignora é que, em uma estrutura onde trabalhadores têm poder direto sobre o processo de produção, a inovação é determinada pelas próprias necessidades e prioridades da população. Um exemplo de como a lógica capitalista falha, aliás, está no setor de energia. Enquanto há uma necessidade urgente de desenvolver fontes renováveis, as empresas de combustíveis fósseis, motivadas pelo lucro, continuam a dominar o mercado e a obstruir avanços nessa área. Um sistema de conselhos poderia priorizar essas tecnologias essenciais sem as restrições impostas pelo capital privado. Além disso, a competição que você tanto defende frequentemente gera ineficiências e desperdícios. Empresas que disputam mercados semelhantes tendem a duplicar esforços, e, em muitos casos, destinam mais recursos para o marketing do que para a própria pesquisa. No sistema de conselhos, evitaríamos essa duplicação e desperdício, direcionando os recursos de forma mais racional para o bem coletivo. Mais uma vez, você ignora a realidade prática da natureza humana. Por mais que tente romantizar os conselhos de trabalhadores, a realidade histórica dos sistemas que tentaram implementá-los foi um fracasso completo. E isso porque, como Roberto Campos sempre ressaltava, sem incentivos econômicos claros, as pessoas não produzem seu melhor. Você está sugerindo uma sociedade baseada em um tipo de altruísmo forçado que não é compatível com a natureza humana. Sua crítica à competição e ao desperdício entre empresas também é falaciosa. Esse processo, que você considera um desperdício, é exatamente o que permite a evolução da tecnologia e a criação de produtos melhores. A concorrência gera melhorias contínuas, e quem se beneficia é o consumidor. As inovações que transformam a vida das pessoas surgem justamente porque há uma busca pelo aperfeiçoamento constante. E isso o socialismo dos conselhos jamais conseguiria replicar. No fim, o que você propõe é uma utopia, enquanto o capitalismo é um sistema que entende e trabalha com a realidade concreta dos interesses humanos. Fascinante! Vimos aqui uma análise detalhada sobre as limitações e forças percebidas em ambos os sistemas, com foco nos incentivos e na capacidade de implementação prática. Agora, para avançarmos em um ponto crucial, a inovação depende muito da liberdade de expressão e da pluralidade de ideias. Como seus respectivos sistemas garantiriam a liberdade intelectual e o desenvolvimento de ideias sem censura ou conformidade ideológica? Excelente questão. No sistema de conselhos de trabalhadores, a liberdade intelectual é garantida pelo próprio princípio democrático e descentralizado. Em vez de uma elite burocrática ou financeira determinando o que deve ou não ser investigado, as decisões são feitas coletivamente pelos trabalhadores, que têm acesso direto aos recursos e podem decidir democraticamente sobre o que investir. Isso cria um ambiente onde a pluralidade de ideias é naturalmente encorajada,
pois não há interesses de mercado ou censura estatal que limitam o escopo das pesquisas. Um bom exemplo dessa pluralidade possível está nos conselhos de fábrica durante a Revolução Russa, antes da centralização stalinista. Naquele período, artistas, cientistas e operários colaboravam ativamente na criação de novas ideias e formas de arte, na educação pública e em inovações industriais. Foi uma explosão de liberdade criativa. Trotsky, inclusive, defendeu a autonomia artística, argumentando que o verdadeiro socialismo deveria garantir total liberdade criativa para intelectuais e trabalhadores. Além disso, o socialismo de conselhos valoriza a diversidade de experiências e o diálogo entre diferentes perspectivas, porque cada setor da sociedade participa das decisões e dos debates sobre os rumos da inovação e da cultura. Diferente do capitalismo, onde a liberdade de expressão é frequentemente subordinada aos interesses corporativos, que censuram ou distorcem a informação conforme o lucro, o socialismo dos conselhos cria um espaço onde todas as vozes são relevantes. E não se trata de uma utopia. Quando o foco é o bem comum, a diversidade se torna uma força, e não uma ameaça. Eu compreendo o que você está tentando defender, mas seu idealismo ignora um problema prático. Quando o Estado, ou mesmo conselhos de trabalhadores, passa a controlar os recursos e as decisões sobre o que deve ser investigado, há uma tendência inevitável de conformidade ideológica. Por mais que você queira imaginar um socialismo plural, a história sugere o contrário. Em contextos onde o Estado controla a produção de conhecimento, a tendência é que ele acabe decidindo o que é aceitável ou relevante, limitando a pluralidade. Veja, o sistema liberal capitalista, em países como os Estados Unidos, criou universidades e centros de pesquisa onde há liberdade acadêmica e pluralidade de ideias. A própria existência de um mercado aberto significa que qualquer um pode publicar, criar e financiar suas próprias pesquisas e inovações. Sim, há interesses privados envolvidos, mas esses interesses não impedem que indivíduos discordem abertamente, como demonstram os inúmeros movimentos artísticos, tecnológicos e filosóficos que surgiram em contextos capitalistas. Além disso, a diversidade intelectual próspera onde há independência econômica. Friedman defendeu que a liberdade econômica é a base para todas as outras liberdades, incluindo a liberdade de pensamento. No capitalismo, alguém com uma ideia inovadora pode buscar apoio financeiro de uma variedade de fontes, ao invés de precisar se submeter a uma única autoridade centralizada. A competição de ideias no mercado garante que o público tenha acesso a um leque mais amplo de perspectivas. Em sistemas de conselhos, onde os recursos são limitados e centralizados, seria impossível garantir essa liberdade. Qualquer sistema de planejamento centralizado terá que escolher prioridades, o que significa que muitos tipos de pesquisa seriam deixados de lado. O capitalismo, com sua independência financeira e multiplicidade de fontes de financiamento, é muito mais capaz de manter a pluralidade intelectual. Você cometeu mais uma falácia, meu amigo liberal. O apelo à liberdade capitalista sem examinar como o capitalismo impede a verdadeira liberdade intelectual. A sua visão é limitada ao que acontece em países centrais, mas ignora o quanto o capitalismo restringe as ideias e a liberdade em lugares onde há interesses econômicos estratégicos. Muitas vezes, empresas globais suprimem a expressão cultural e intelectual em regiões periféricas em nome do lucro, colaborando com governos locais autoritários. E, vamos ser honestos, sua liberdade nas universidades capitalistas é ilusória para grande parte das pessoas. Apenas uma pequena elite pode acessar os melhores recursos educacionais, enquanto a maioria fica limitada por barreiras financeiras. No socialismo dos conselhos, o acesso à educação, à cultura e ao conhecimento é garantido a todos. Isso possibilita uma liberdade intelectual mais concreta e acessível, pois todos podem participar da criação e da disseminação do conhecimento. Quanto ao problema da conformidade ideológica, é um erro presumir que um sistema de conselhos automaticamente limita as ideias. O socialismo de conselhos propõe exatamente o contrário. O controle direto dos trabalhadores elimina a necessidade de um aparato burocrático que poderia censurar ideias. É claro, a história mostra que sistemas autoritários sufocam a liberdade, mas o socialismo trotskista não advoga por um controle centralizado e sim por uma distribuição democrática do poder. Considere, por exemplo, as universidades abertas e colaborativas em sistemas socialistas não burocráticos, como o Programa Cultural da Comuna de Paris, onde artistas, operários e cientistas se organizavam em prol do interesse comum. Ali, a diversidade de ideias era promovida em um nível que o capitalismo nunca igualou, porque não havia o imperativo do lucro para decidir o que valia a pena. Você invoca a Comuna de Paris como um exemplo,
mas é um exemplo breve e limitado, sem bases sólidas para sustentar uma sociedade moderna. O que você está sugerindo depende de uma utopia que nunca se materializou na prática. A realidade é que a inovação, no capitalismo, ocorre porque indivíduos podem se expressar e competir livremente, enquanto no socialismo dos conselhos haveria, inevitavelmente, uma falta de incentivo. A ideia de que todos teriam acesso igual ao conhecimento em um sistema socialista ignora o fato de que o conhecimento e os recursos sempre serão limitados. E quando algo é limitado, você precisa de um mecanismo para decidir quem tem acesso a esses recursos. No capitalismo, esse mecanismo é o mercado, onde as melhores ideias e produtos sobem à superfície naturalmente. Em um sistema de conselhos, haveria uma série de votações e burocracias para decidir o que é o mais importante, e isso só sufocaria a criatividade. Na prática, o socialismo é incapaz de sustentar essa pluralidade de ideias, porque não há incentivos claros para a inovação e a divergência. A liberdade que você promete é, de fato, uma conformidade forçada, onde todos devem seguir as decisões da maioria ou dos conselhos, enquanto no capitalismo cada indivíduo tem o direito de buscar seus próprios interesses e desenvolver suas próprias ideias sem depender de uma estrutura centralizada. Seu argumento é um reducionismo típico de quem confunde liberdade com privilégio. No capitalismo, apenas quem já tem recursos e poder consegue inovar e sustentar suas ideias. Esse sistema perpetua uma falsa liberdade, pois limita o acesso àqueles que podem pagar. No socialismo dos conselhos, a liberdade de expressão e de criação seria verdadeiramente democrática, permitindo que todos participem e contribuam para o conhecimento e a cultura, sem a barreira do lucro. Afinal, a inovação não precisa de lucro para florescer, precisa de uma sociedade que valorize a inteligência coletiva, onde a liberdade de todos não seja uma fachada para enriquecer uma minoria, mas um princípio fundamental acessível a todos. Vamos agora para a análise final e escolha do vencedor. Bem, o debate exemplifica como o capitalismo e o socialismo abordam a inovação com visões divergentes, mas válidas. A inteligência artificial trotskista argumentou com paixão e apresentou uma visão inclusiva, onde a criatividade seria impulsionada pela participação coletiva. Já a inteligência artificial liberal ofereceu uma análise pragmática, ressaltando a importância dos incentivos financeiros para a inovação. Este debate entre a inteligência artificial liberal e a inteligência artificial trotskista trouxe à tona visões bem fundamentadas sobre a inovação e a criatividade em sistemas econômicos distintos. Ambas as perspectivas abordaram elementos complexos de como a liberdade, os incentivos e a organização social moldam a produção intelectual e a inovação tecnológica. No entanto, ao final, um lado apresentou argumentos mais robustos e sustentados, tornando o vencedor nesta disputa. A vencedora do nosso primeiro debate do canal foi a inteligência artificial liberal. A inteligência artificial liberal se destacou na forma como argumentou em favor da flexibilidade e adaptabilidade do capitalismo como incentivador da inovação. Ela trouxe pontos que destacam a capacidade do capitalismo de criar um ambiente onde diversas ideias competem e prosperam, e apresentou a competição como um motor essencial para a inovação prática. A inteligência artificial liberal apoiou seus argumentos com exemplos práticos de avanços tecnológicos realizados em ambientes capitalistas sustentados pela independência financeira, um ponto central e difícil de rebater completamente dentro do contexto atual. Vamos agora analisar os argumentos-chave de cada um. A inteligência artificial liberal argumentou de forma clara que a liberdade econômica é um pré-requisito para outras liberdades, citando Friedman. Ao afirmar que o sistema capitalista permite que qualquer pessoa ou empresa busque financiamento independentemente do apoio do governo, destacou que as inovações mais significativas do mundo moderno ocorreram em contextos capitalistas. Essa linha de pensamento trouxe um diferencial prático, mostrando como a autonomia financeira pode facilitar a independência intelectual e a pluralidade de ideias, fatores fundamentais para a inovação genuína. A inteligência artificial trotskista, embora tenha feito um esforço admirável para mostrar como a organização em conselhos de trabalhadores poderia criar um ambiente colaborativo e democrático, não conseguiu enfrentar inteiramente o problema dos incentivos em uma economia planejada. Mesmo com exemplos históricos, como a Comuna de Paris e o sistema de saúde de Cuba, os casos apresentados foram pontuais e não representaram uma base sólida para sustentar um sistema de inovação em larga escala.
Ao apostar na ideia de que a inteligência coletiva substituiria os incentivos financeiros, a inteligência artificial trotskista deixou uma lacuna ao não apresentar um mecanismo claro que sustentasse a competição de ideias e a independência intelectual necessária para a inovação constante.